energetic you put yourself into learning something. Okay, you got to do with energy. You got to find energy. You've got to be careful with your energy. You got to protect your energy. Okay, so when you are learning, when you are speaking, when you are trying to speak, quando você estiver tentando falar alguma coisa em inglês ou repetir alguma coisa em inglês ou treinar uma pronúncia, you got to put energy. Okay, energy on it. And it's very, very important. Por isso que tem que dar essa sacudida, right? Tem que dar essa sacudida. Não importa o método que você use, não importa o professor que está te ensinando, alright? Se estiver boring, não vai rolar, ok? Então toda vez que ficar boring, toda vez que ficar entediante, você tem que fazer alguma coisa, não pode deixar de depender do seu professor, do método. Gente, método, só pela palavra método eu já acho boring. Ok? Quando fala-se método, tudo bem, eu acredito em disciplina, eu acredito em consistência, que é o que eu vou falar hoje. Então, é muito importante, é muito importante. Você que está fora do país já, você que mora fora do Brasil ou de Portugal, que mora num país que já fala inglês, você tem que ter essa preocupação. Você tem que ficar atento, ok? Parabéns também ao Ghostwriter do Leo. Não entendi. Ah, será que é alguma coisa que eu escrevi? I don't know. Bom, eu vou dar atenção para todos os comentários daqui a pouco. Eu quero, na verdade, eu quero realmente falar sobre a consistência de treinamento, né? E eu nem sei te dizer hoje se os portais do Agora Eu Falo fornecem essa consistência, sabe? Eu acho que eu ainda tenho que melhorar muito, eu vou melhorar muito ainda com essas ferramentas que eu criei. Eu ensino muita coisa, é muita coisa bacana. Hello, JB Lima! Tô te vendo, rapaz! Eu tenho realmente essa preocupação porque as pessoas desistem. E essas pessoas incluem nós todos que estamos aqui. E a gente tem uma facilidade para desistir das coisas assim impressionante, impressionante. Qualquer dificuldade que a gente tenha. E outra, não é, na verdade, a culpa é interna, obviamente, sempre vem de dentro para fora, mas não é fácil, gente, porque é muita coisa externa que atrapalha, né? É família, é trabalho, é dinheiro, é mobilidade. It's a lot of things. Tá vendo aí, ó? Eu desisto fácil ao estudar inglês. É muito fácil desistir. E eu tenho percebido que é muito fácil desistir de qualquer coisa que a gente queira aprender ou adquirir nessa vida. E a gente tem aqui o objetivo de estresse, né, Carla? Verdade. Estresse, né? A gente se estressa com uma facilidade hoje muito grande, ok? Eu vou dar uma informação sobre o curso hoje. Eu gostaria de saber de vocês, and I'll switch back to English so that you guys can keep on going with your listening. Did you guys enjoy last night's story? You know, the story of my life. The story of my life, right? It's not really the story of my life, but it's part of my life, right? And last night, I told you spontaneously what happened to me and the frustrations that I had while as I was a student, and the greatest frustration I had when I had been a teacher for over 10 years. Now I've been a teacher for over 23 years. And it was amazing, porque as pessoas, a gente realmente, cara, a gente aprende, a gente tenta aprender, os professores tentam nos ensinar, e a gente chega lá fora e dá um trabalhão danado ainda para aprender, right? Então é isso aí. A questão do foco
is very, very important. Very important. Eu vou dar algumas dicas. Na verdade, eu preparei para mostrar para vocês aqui a consistência do First Steps. Os 5 módulos. Eu vou falar sobre 4 módulos. Porque o primeiro módulo, ele fala só sobre o Simple Present, né? Ele faz tudo de Simple Present. E o primeiro módulo, ele está gratuito. Você pode participar do primeiro módulo gratuitamente. O Wilson pode colocar aí, se você quiser entrar no inglesgrátis.agorafalo.com, você vai conseguir se cadastrar. É um curso onde eu vou enviando por e-mail 2 vídeos. Então, hoje eu queria falar sobre a consistência e queria falar um pouco sobre o que está rolando no módulo 1 do Complete First Steps. A questão da consistência está muito ligada a essa confusão toda que eu fiz. Essa energia, essa coisa que faz você ficar grudado no conteúdo, certo? E muitas vezes o conteúdo ele é estático. Então quem tem que colocar energia mesmo nesse conteúdo é você. E nem sempre a gente consegue. Por isso que a figura do instrutor, a figura do professor é tão importante, porque o instrutor, o professor, ele te dá uma cutucada, e é isso que eu tento fazer. Eu tento pegar e te dar uma cutucada mesmo na sua energia para você se movimentar. Porque senão a gente fica muito ligado ao estudo de inglês. E estudar inglês eu acho uma coisa maçante. Por isso que eu sempre falo nos meus textos, nos meus artigos, in everything I do, eu coloco treinar, praticar, treinar, right? Então, de repetir. Não é só repetir frases, não é só repetir os sons e tudo, que é uma coisa muito importante, mas você repetir aquilo que você tem feito com consistência. E eu, honestamente, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, porque eu tô com vocês, eu tô no mesmo barco, ok? Eu tenho muita dificuldade na minha vida de ter esse foco. E o que eu fico fazendo? Como eu atingi um nível muito, muito bom de inglês, eu fico puxando tudo aquilo que eu faço que dá certo para poder melhorar o meu inglês. Eu estou sempre melhorando, estou sempre tentando melhorar, right? Enquanto isso, vocês vão falando aí, né, gente? Enquanto isso, vocês vão falando aí. Right. A primeira dica que eu gostaria de dar para você é o seguinte. É você sempre lembrar que o começo, apesar de ser difícil, você tem a energia que dá conta do recado, ok? Vou ver se eu consigo explicar isso melhor. Quando a gente está afinzão de aprender inglês, ou tem algum pitbull no seu calcanhar, como uma entrevista de emprego, uma melhoria de emprego, uma melhoria de vida, porque você vai conseguir falar inglês, a gente suporta qualquer coisa, a gente suporta qualquer desconforto. Então, inclusive desconforto financeiro, ok? Ah, Felipe, tem que colocar www. Se você não colocar www, não vai funcionar. Precisa do www. Ok? É isso aí. É como o Wilson colocou. Se você não botar o www, vai dar errado. Não me pergunte por quê. Não me pergunte por quê. Ok? Então, pô, cheio de perguntas em inglês aí. Massa. Não sei o que, campus. Perdi. Guarda essa perguntinha pra gente responder no final. Ok? Importante o depoimento, é muito motivador. Claro, cara. Vocês têm que entender que eu tive as mesmas dificuldades. A única diferença é que eu insisti, eu não desisti. E teve uma outra diferença que talvez não seja o seu caso, eu resolvi ensinar.
Então, quando a gente resolve ensinar alguma coisa, é por isso que eu tenho vontade de ensinar outras coisas, sabe? Sei lá, empreendedorismo, business na internet. Eu sempre tive vontade de ensinar isso para eu poder aprender melhor. Foi o que me ajudou muito, foi onde eu agarrei mesmo. Por quê? Porque eu me comprometi com outras pessoas. Se comprometer consigo mesmo, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis que existe. Posso estar falando bobagem aqui, mas quando você se compromete com uma segunda pessoa, quando tem alguém que vai te cobrar alguma coisa, você progride. É uma coisa impressionante isso. E para mim foi o que funcionou. Ou seja, os meus alunos faziam com que eu me forçasse a melhorar cada vez mais. E isso acabava ajudando as pessoas que estavam aprendendo comigo. Voltando aqui, eu tenho um pitbull correndo atrás de mim. Dizem que quando você começa a sonhar em inglês, você está bem. Poxa, cara, com certeza. Eu acho que quando você começa a sonhar com aquilo que você realmente quer, não é só em inglês não, viu, my friend? É muito interessante. Quando você começa a sonhar com aquilo que você vem querendo há muito tempo, is a very, very good sign. É um excellent sign. Okay? Um excelente sinal. Ok? Então, essa dica que eu queria dar para vocês com relação à consistência é você observar o seu nível de energia. Com qualquer coisa que você esteja tendo dificuldade, existem duas formas de você aplicar a sua energia para quando as coisas estão indo bem e quando as coisas estão indo mal. Quando as coisas estão indo bem, quando você está sentindo que você está progredindo muito, é muito importante você manter um nível de energia alto, ok? Alto. Quando as coisas não vão muito bem, eu já falei isso num outro English Scope, quando você começa a ter dificuldade em alguma coisa, abaixa o nível de energia, ok? Diminui o nível de energia, pensa em outra coisa, vai fazer outra coisa, dá um tempinho e volta. Não é um tempinho de uma semana, 2 semanas, um mês, não, ok? Mas dá um tempinho, esquece um pouco, porque o subconsciente vai trabalhando no background, vai trabalhando sem a gente perceber. E de repente você pim, saca qual é. Ok? Alright? Great, Christian! Alright! Nós vamos fazer muita coisa, tá, gente? Com essa finalização da promoção do Agora Eu Falo 4x1, o que vai acontecer? Eu vou dedicar mais tempo agora para as pessoas que já estão no portal. E eu vou colocar menos energia para aquelas que estão fora. Ah, mas isso é ruim para o business? Não exatamente, porque o business vai voltar melhor depois que todo mundo dentro do portal já estiver bem animado. Ok? Alright. Bom, então essa é a dica da consistência, é você observar o seu nível de energia. Right? Quando você tiver... Eu sempre sugiro treinar inglês em movimento. Eu nunca sugiro treinar inglês como eu estou sentado aqui com você agora. Alright? Por isso que é importante que vocês recorram ao que eu já fiz aqui antes, fora. Right? Por exemplo, teve um friend aí que tá na esteira ou na bicicleta, eu acho. Right? Então vai para a bicicleta, cara. Vai correr. Vai fazer uma coisa diferente enquanto você tem contato com English language. Right? Good. Eu queria colocar para vocês aqui só uma programação in what is important com relação aos módulos do First Steps. Eu dividi cada módulo em 6 passos, ok? Então, o módulo 1 do First Steps, ele tem um monte de coisas. E eu vou dar a primeira coisa para vocês, eu vou até abrir aqui. Ok?
O primeiro passo do módulo 1 fala sobre o simple past, ok? E por que eu coloco o nome das estruturas gramaticais? Porque é bem zero bala. É para quem nunca aprendeu mesmo ou para quem já fez antes e esqueceu. Quem de vocês aqui, eu vou fazer uma pergunta, tá? E vocês podem dizer eu sim, eu não, ok? Quem é aqui, nós temos aí 100 pessoas na sala, quem é aqui que já aprendeu inglês, aprendeu não, já investiu em aprender inglês antes, desistiu, obviamente, e teve que recomeçar e esquecia muita coisa que já havia aprendido antes. Quem de vocês já passou por isso? Foi para uma escola, contratou... Aí, ó. Ah, teve um eu não, que é o Fábio atleticano, é o Fábio atleticano? Gente, isso é muito comum. O Wilson várias vezes. É muito comum. Agora vocês vão entender por que o First Steps nesta promoção é vitalício. Porque toda vez que tiver alguma dúvida, você vai lá no First Steps com relação àquele determinado tempo verbal e tudo, e rever, ok? É por isso que eu acho que o First Steps deveria ser para sempre. Não significa que o First Steps será um curso. Uau! Nem nada, ok? Nós vamos fazer coisas muito melhores, muito mais aprofundadas. Mas é importante que você possa voltar. E é isso. Então, por exemplo, no primeiro módulo, que é o First Steps gratuito, você vai aprender tudo sobre o Simple Present. Tudo sobre situações cotidianas que nós já treinamos aqui várias vezes. Right? Várias vezes. E são tempos verbais super simples, super parecidos com o português e que são muito úteis quando nós falamos de nós mesmos. Alright? Quando você passa para o módulo 2, é só Simple Past, o tempo inteiro, Simple Past. Claro. E com vocabulário. Então, a gente aprende sobre os regulars and irregular verbs, e tem uma coisa que eu vou colocar aqui no English Scope, que é a pronúncia dos verbos regulares, né? Quem é que acha que open, no passado, é opened? Não é. Existe uma pronúncia correta, right? Por exemplo, o ask a question in the past. Como é que você pronuncia? Asked. E o open é opened. Celebrate, celebrated. Aí a gente fala tudo. Então, eu vou fazer uma sessão aqui no English Scope só disso, ok? Enquanto isso, vocês vão conversando aí, né, pessoal? Very nice. Very nice. Nós vamos falar também sobre family members. How to talk about your family. When I was in the United States, people asked me all the time about my family. How many brothers and sisters I had, how many cousins I had, who were they, what they did, you know, where they lived, who they lived with. So to talk about your family, talk about people is very, very important. Nós vamos também praticar numbers. Numbers. Eu conheço muito aluno, já tive vários alunos que falavam super bem inglês. Quando chegava na hora de falar número, ele não lembrava. Era mais ou menos assim: oh man, I was amazed on how many people, you know, there wasn't the Google Hangout that Leo did. You know, there were more than 443 pessoas there. Eu já tive uma pessoa que falava assim comigo: that person didn't remember, couldn't remember the numbers, right? Então nós vamos aprender, nós vamos praticar numbers. Uma outra coisa importante é as perguntas, que eu já pratiquei aqui com você. E para aprender pergunta, para você aprender a perguntar, você precisa saber a negativa. Olha que é muito louco. A pergunta está muito relacionada à negativa. E quando a gente treina no dia a dia,
é super importante uma negativa para poder criar uma interrogativa, para você poder precisar de alguma informação. Então, por exemplo, você me pergunta, Leo, do you live in the United States? And then I tell you, no, I don't. So you ask, where do you live? Right? Where do you live? Where does your family live? Right? Do you live with do you live with your family? Do you live with your kids? Do you live with your wife? Do you live with your girlfriend? Do you live with your boyfriend? Right? In the simple past, it's the same thing, right? For example, Leo, did you do a periscope last weekend? And then I answer, no, I didn't. And then you ask, so when did you do it? When was the last time you did it? So to ask questions is very important. Mas antes, it's very important to learn the negative. Praticar a negative. Okay? E é o seguinte, é tão fácil, gente, que o que nos falta mesmo é a gente ficar repetindo o simples. É manter o simples. Ok? Ou seja, o passo 4 é a negativa, o passo 5 é a interrogativa. Eu sempre ensino a negativa primeiro, depois a interrogativa, ok? E no final, uma historinha, igual a gente tem feito aqui no English Scope, right? Um parênteses aqui, pessoal. Vocês perceberam que só eu uso a palavra English Scope ao invés de Periscope? Eu nunca vi ninguém usar English Scope. Então esse English Scope vai ser naturalmente a nossa marca registrada aqui. English Scope. Wilson, escreve aí hashtag English Scope. E memorize esse hashtag. Por quê? Porque toda vez que você quiser assistir alguma coisa relacionada aos periscopes que eu faço, basta você buscar o hashtag English Scope. Tá aí. Anderson, thank you very much, my friend. Thank you very much. Okay? Felipe, you are gênio. Come on, my friend. Estou longe de ser gênio, ok? Você sabe que eu já ouvi uma vez dizendo que o gênio é aquele que trabalha pra caralho. É o gênio. Ok? That's it. Ok? Então, no último passo do módulo 1 é a compreensão prática, é aquele escutar e responder, onde eu crio uma historinha. Alguém aqui já fez o passo 6 de algum dos módulos? Onde tem as historinhas? Vocês já fizeram? Léo Samurai. Alguém já fez as historinhas? Ok, Sandra. Pô, essas historinhas são massa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Então é isso, ó. Esse é o módulo 1, tá? Então tá lá, ó. Simple past, regular and irregular verbs. Depois family members, people, possessive adjectives. Depois vai numbers 0 to 99. Aí tem os ordinais. Os ordinais são super bacanas de aprender porque eles são bem mais fáceis que o português. Deixa eu voltar aqui. Aí. Depois você vai ter lá o simple past negative, simple past interrogative e depois no step 6 a historinha. Right? Agora eu vou falar do módulo 2. Deixa eu colocar aqui o módulo 2. Aí no módulo 2, eu vou voltar. Vocês acreditam que eu volto para o verb to be? Olha que louco. Volto para o verb to be. Porque, inclusive, eu estou falando isso, pessoal, mas vocês não ficam preocupados assim, eu vou aprender verb to be, vou aprender simple past. Eu só estou querendo que vocês compreendam a programação da coisa. Right? E depois eu vou insistir muito no verb to be in the past. Ok? In the past. Aí você vai fazer a pergunta, Leo, were you online last weekend? Where were you last weekend, Leo? You didn't show up. Where were you?
and the pronunciation, were, was, ok? And then, a gente continua com o verb to be in the future, right? Where will you be 5 years from now? Ok? E aí, pessoal, agora eu vou abrir um parênteses para o quarto passo do módulo 2, que é o dare to be. Uma perguntinha. Vou fazer uma pergunta aqui simples. Vocês pararem com esse papo furado com o Wilson aí, que eu tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Como é que se fala, como é que eu faço uma pergunta? Estão preparados? Eu vou chamar a atenção de todo mundo aqui. Todo mundo comigo? Preparado para a pergunta? Coloca yes. Vou fazer uma pergunta, todo mundo coloca yes. Let me see that. Chamar todo mundo na resposta aqui agora. Whoa! All right. Good. So the question is, como é que eu pergunto o seguinte? Tem café? Tem café? Tem café? Tem café aqui em casa? Tem café aí? Tem café no boteco? Tem café? Tem café? E aí? Como é que a gente diz isso? Tem café? Have a cup of coffee. No. Is there coffee? That's it. Is there coffee? Is there any coffee? Is there? Tá vendo como é que muita gente confunde, ó? Aí. Tá vendo? Porque a gente esquece do dare to be. Por isso que ele tá aqui no passo 5 do módulo 2. Ok? Vou até mostrar para vocês de novo. Ó. Olha lá. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Module 2, Step 5. Dare to be. Haver. Depois eu ensino umas prepositionzinhas aqui, tá vendo? Alright? Esse there is, there are, there to be, there will be, there was, a gente esquece. Por exemplo, porque em português a gente usa muito o verbo ter. Tem muito carro na rua. Em English, a gente não usa o verbo ter para dizer que existe alguma coisa. Ah, esse cara tá esperto. O Trishtar, aí ó. Eu pergunto, foi um dos primeiros quizzes que eu coloquei no Facebook. Very nice. Então, ao final do módulo 2, uma outra prática com dare to be e todos os tempos verbais do verb to be. Alright? Vou mandar outra. Ok? Deixa eu fazer um resumo do Module 3 now. Module 3, a gente vai falar de future. E eu já comecei vários English Scopes aqui falando de future. O que todo mundo acha que é will. Will é future. Will é future, do é present, did é past. Pronto, já sei inglês. Não é assim? Então, como fazer frases in the future? Como fazer questions in the future? Right? Eu vou usar going to, vou usar o present continuous. Sabia que pode? Eu já falei aqui no English Scope que pode. Right? E vamos falar também algum vocabulário sobre partes do corpo. Ok? Comidas e bebidas. Vamos aumentar o vocabulário de numbers. 100 para cima. Ok? 100 para cima. Nós vamos falar de endereço. Como é que eu falo o endereço? Como é que eu pergunto o endereço? Como é que eu entendo o endereço em inglês? Ok? Vamos falar de dinheiro, my dear friend. Money. How to talk about money. Let's talk about money. Ok? Let's talk about money. É importante entender como se fala sobre dinheiro, inclusive os números. Por exemplo, $1,100. $1,100. $1,100. Eu posso falar $1,100. Ok? $25,99. $25,99.
Você não precisa falar exatamente $25.99. It's possible, but you can just say $25.99. E dependendo da situação, se você falar $25.99, é $2.599. Mas se você estiver falando de dinheiro, é $25,99. Essas coisinhas, entende? Vamos falar sobre o future com will. Que quando você usa ele na negativa, tem sentidos diferentes. Right? E depois, no passo 6, practice. Então, é isso, pequenos detalhes. Deixa eu mostrar para você. Então tá aí, ó, módulo 3. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é dentro do portal já, tá, gente? Um abraço para você, Tomás Turbano. Grande abraço. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, simple future. Partes do corpo, animais, que eu nem tinha mencionado antes. Number 100 plus, address, money. Tá vendo aqui, ó? Simple future, interrogative and negative, e depois a prática aqui. Going back here. Não é bacana? É interessante você saber o que você vai aprender, right? E sabiam que eu sou difícil para explicar aí essas coisas? Ok? E módulo 4, my dear friend. Módulo 4, nós vamos aprender o present continuous, tanto para present, que nós já praticamos aqui no English Scope. Como você pode perceber, se você ficar assistindo todos os nossos English Scopes aqui, você vai praticamente aprender. Tudo que está todo mundo dentro do módulo vai aprender. A única diferença é que você não vai ter essa consistência que eu estou querendo dizer para você. Às vezes você não vai poder, às vezes você não vai conseguir, às vezes a internet vai falhar, a minha cara vai ficar parada, right? Então, mas eu vou estar sempre ensinando aqui também, ok? Alright. Teve engraçadinho aí? Deixa ele aparecer de novo, a gente bloqueia ele. Gente, se vocês quiserem bloquear o cara, é só clicar e colocar denunciar. Ele é bloqueado, ok? Bom, é tão raro, né, gente? Um troll, apareceu um troll aí, eu nem vi. Ok, deixa ele aparecer de novo. Se aparecer, a gente... Mas se aparecer de novo, a gente pega. Right? Pessoal, módulo 4. Então, present continuous, past continuous, que nós já treinamos aqui também. Vocês lembram que vocês me perguntaram, Léo, o que você estava fazendo quando o Periscope começou? Ok? O que você estava fazendo quando isso aconteceu? Right? E nós vamos aprender também umas coisas sobre contáveis e incontáveis. Right? Que acontece? A gente se referir a coisas utilizando some, any, no, many, few, little, much. Right? E aí, eu não sei, me deu na telha, eu resolvi botar um monte de vocabulário. Roupa, acessórios. E finalmente, my dear friend, os verbos modais. Should, can, could, must. Como que usa isso? Só que no First Steps, eu só ensino o que é. Na hora da prática, você tem que ir lá para o English Club. Ok? Let's see. Depois eu seleciono. Aí eu comecei. Quando eu criei o curso, eu comecei a perceber que as pessoas tinham uma tara pelos verbos modais. Aí eu resolvi fazer um passo inteiro dentro do módulo 4 só para modal verbs. Ok? Only for modal verbs. Os modal verbs, eles
A dica que eu dou é o seguinte, é você aprender como se fosse frases prontas. Frases prontas. É melhor do que você ficar pensando que é um modal verb que você está usando. Imagine sempre como frase pronta. Pô, galera, tá que pergunta aí, hein? Anyway, passo 4, a gente vai falar sobre o tempo. Você sabia que uma das coisas que a gente mais gosta de fazer quando puxa papo com as pessoas é falar sobre o tempo? So, what's the weather like in San Diego? What's the weather like in Bella? What's the weather like in São Paulo? Right? E aí, pessoal, tem uma outra parte também dentro do módulo 4 que nós vamos aprender as horas. Falar as horas. E o mais importante, entender quando alguém contar pra gente que horas são. Perguntar que horas são é a coisa mais fácil e idiota do mundo. Todo mundo sabe perguntar as horas. O problema é entender as diferentes maneiras que tudo quanto é pessoa fala para poder dizer as horas. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, por exemplo, se faltam 15 para as 10, e a pessoa já assume que você já sabe que são quase 10, e ela simplesmente vai fazer it's a quarter to. It's a quarter to the hour. What hour? 10? 9? 8? A pessoa só fala isso, it's a quarter to. Ou seja, faltam 15 para a próxima hora. Ok? A gente fala sobre isso também. E finalmente o 6º passo do módulo 4 é uma prática. Alright? Com uma historinha, tudo que a gente faz aqui no English Scope. Ok? Alright? Bom, eu passei para vocês rapidamente, em praticamente 1 hora, um pouco menos de 1 hora, os 4 módulos do First Steps Complete, que eu vou mostrar aqui para você de novo. Tá aqui. Ok? Tá aí, ó. Present continuous, past continuous, countables, uncountables. Vou deixar mais perto aqui, ó. Present continuous, past continuous, countables, uncountables, closing, accessories, modal verbs. Depois, step 2, countables and uncountables, clothes and accessories again, modal verbs. Depois, indefinite pronouns, weather and colors. Aqui no módulo 4, ó, telling time, que são as horas. Ok? E, por último, the practice. Ok? The book is on the table. Great sentence, my friend. Ok, vou abrir para perguntas, agora eu vou ler o que vocês estão escrevendo.